Olá, meu povo! Vamos para a nossa aula de projeto de vida. Eu sou a professora Aline e agora a gente vai falar sobre autoconhecimento. Autoconhecimento físico, emocional, mental, social. Vamos lá! O nosso objetivo, então, é tentar aprender a importância desse autoconhecimento. Nosso autoconhecimento em várias esferas, como eu mencionei, nas esferas do físico, mental e emocional. Então, de novo, estamos tentando fazer um projeto para a nossa vida e o mais essencial de tudo isso é tentar se conhecer. E temos essas várias dimensões para nos conhecer e nos cuidar melhor a partir desse momento. Vamos refletir. Você se conhece bem? Será? Pensem agora nessa pergunta filosófica. Você se conhece bem? Como você cuida da sua natureza física, mental, social e emocional? Será que você cuida melhor de uma e deixa a outra meio de lado? O físico ali tá super bem, mas o emocional tá deixando a desejar. Então já pensaram sobre essas esferas, que elas precisam estar atreladas para a gente estar com uma saúde incrível, saúde mental, saúde física. Tudo isso é importante, se conhecer e se cuidar. E vamos lá! Para começo de conversa, o filósofo Herbert Schaeffer descreve uma vida saudável e equilibrada a partir de 4 valores. Então, 4 valorezinhos. Nós temos aqui sentido, independência, conexão e movimento. Então, são 4 valores importantes para a gente ter uma vida equilibrada. O sentido está ali no âmbito da perspectiva, talvez espiritual, qual que é o nosso sentido da vida, o que tem nos motivado. E a independência, o valor da independência está atrelado à autonomia, né, ao aspecto mental. Não podemos ser dependentes emocionalmente, temos que ter uma independência, conhecimento suficiente, uma profissão, por aí vai. O outro valor é a conexão. Conexão está relacionada ali à ligação ao meio social. Temos que nos conectar às pessoas, temos que ter uma boa relação. E por fim o movimento, né? Esse valor é super importante, temos que nos movimentar ali na categoria do tônico, da física. Nosso corpo físico também tem que estar equilibrado. Essas 4 coisas, esses valores precisam estar andando bem para a gente ser pessoas equilibradas e saudáveis. E em outra perspectiva que também vai trazer 4 valores para nós é a do atleta sênior George Sheehan. Temos aqui na imagem esse tiozinho da corrida, o guru da corrida, descreve 4 dimensões da vida saudável. Então, para a gente ter uma vida saudável, ele vai usar outra metáfora. Primeiro, ser um bom animal, que é ali na parte física, um bom artesão, ali no aspecto mental. Então temos que estar com o nosso físico ok, nosso mental ok, ser um bom artesão, então saber lidar, conhecer, aprender, fazer diferentes coisas, talvez tocar um instrumento, escrever. Ser um bom amigo ali no âmbito social e ser um santo no âmbito espiritual. Então estar ali num aspecto mais espiritual também é importante para viver bem em equilíbrio, de acordo com esse atleta. E no geral, aqui nas nossas aulas de projeto de vida, a gente considera como as dimensões importantes no autocuidado essas dimensões mental, física, social, emocional e espiritual. A dimensão mental é essa atrelada à leitura, visualização, planejamento e escrita. Então, o aspecto, essa habilidade, essa dimensão mental está ligada às nossas habilidades, ao conhecimento, o quanto nós aprendemos, como nós aprendemos, o quanto nós conhecemos, o que nós consumimos de entretenimento também, como nós descansamos a nossa mente. A gente vai ver um pouquinho sobre cada uma delas. E na dimensão física, exercício, nutrição, cuidados com o estresse. Então a gente tem se alimentado bem, a gente tem cuidado do nosso corpo. E o social também está relacionado ao emocional, né? Porque as nossas emoções estão em grande parte atreladas a como a gente se relaciona com as pessoas, que emoção nós temos dentro das nossas relações. E nós temos aqui a ajuda, a empatia, sinergia, segurança interna. Então precisamos estar seguros de nós mesmos, ajudando os outros, tendo empatia.
E a dimensão espiritual, a clareza de valores, envolvimento, estudo e meditação. Então, independente das nossas crenças, a gente tem esse âmbito também, essa dimensão espiritual que nos motiva, está relacionada ali quais são os nossos valores. E vamos lá, então vamos ver um pouquinho sobre cada uma dessas dimensões e refletir se a gente tem esse cuidado nelas e como a gente pode melhorar. A dimensão física é o cuidado eficaz do corpo físico, comer alimentos saudáveis, descansar e relaxar o suficiente para se sentir bem e praticar exercícios regularmente. E você, pratica esses cuidados no dia a dia, alimentação, descanso e exercício? Então, não pode ser o jovenzinho que fica a noite inteira jogando videogame no computador e aí dorme 2 horas durante o período do dia. Não pode, gente, isso vai afetar muito no futuro. Então tem que ter esse momento de descanso, também não pode extrapolar, né? Ficar dormindo 24 horas por dia. Precisamos equilibrar, ter o descanso necessário e comer alimentos saudáveis na maior parte do tempo, pelo menos, e relaxar e praticar exercício físico. A parte mais difícil para mim, como vocês podem ver, não tenho cara de quem é excelente em algum esporte, mas tudo isso é essencial para a nossa vida. Muitas pessoas pensam que não possuem tempo suficiente para praticar exercícios físicos, e isso é um equívoco, porque se a gente considerasse o mínimo de 3 horas por semana, isso corresponde a cerca de 30 minutos diários. Então, por 30 minutos por dia, pelo menos, a gente consegue se exercitar. Aproveitem agora, inclusive, porque aqui no momento da adolescência, a gente está estudando, está mais tranquilo, a gente tem um pouquinho mais de tempo. Às vezes a gente pensa que não precisa, a gente tem um metabolismo mais rápido, mas é muito necessário. E depois, na vida adulta, fica realmente um pouquinho mais difícil de achar tanto tempo para se exercitar, mas a gente consegue. E você deve trabalhar seu corpo dando a ele resistência, flexibilidade e força. Consulte o professor de educação física da sua escola para cumprir essas metas. Então, o professor de educação física vai te ajudar mais que eu nisso. Mas é muito importante que a gente consiga exercitar essas 3 coisinhas aqui: a resistência, a flexibilidade e a força. Então, quando a gente fala de resistência, a gente está pensando em exercícios que vão melhorar os nossos batimentos cardíacos, tipo corrida, natação, os exercícios aeróbicos. E a flexibilidade, a questão do alongamento, e a força, a musculação, né? Essa é mais simples de entender. Então, tudo isso é importante para a gente ter um corpo cuidado, né? Saudável. E vamos para a dimensão mental. Essa está mais próxima aqui de mim, nas ciências humanas. Grande parte de nosso desenvolvimento mental e aprimoramento da disciplina vem da educação formal e não formal. Educação formal, então, é a escola, então a nossa dimensão mental começa com esse aprendizado escolar, mas também na não formal, que é a educação que a gente vem de casa, é o que a gente aprende na comunidade, com os amigos, nos cursos livres, nas coisas que a gente vai fazendo aí na vida. Então a gente tem esses 2 tipos de educação. E nós precisamos, para melhorar essa dimensão mental, ler coisas sérias, explorar novos temas em profundidade, pensar analiticamente, escrever, expressar-se de maneira clara e concisa. Então, a dimensão mental é muito importante porque é nela que a gente melhora a nossa forma de expressão, como a gente adquire os conhecimentos, né? É importante a gente conhecer melhor sobre temas em profundidade, não ser pessoas superficiais, que conhecem pouco sobre as coisas, ser pessoas informadas, com fontes confiáveis, né? E por aí vai. Na dimensão mental, ainda, as pesquisas mostram que a televisão fica ligada na maioria dos lares entre 35 e 40 horas por dia. Por semana. É mais ou menos o tempo que as pessoas dedicam ao trabalho e muito mais do que a gente gasta na escola. Atenção, a TV pode nos influenciar poderosamente de formas sutis e imperceptíveis. Esse fenômeno a gente chama de indústria cultural, o quanto a mídia e a TV, as propagandas conseguem nos influenciar.
o nosso estilo de vida, o nosso consumo. E o Brasil assiste muita TV, né? Hoje em dia a gente está mais nas plataformas e nas redes sociais, mas ainda é um dado muito importante. Então, a gente tem que tomar cuidado com a quantidade que a gente consome isso e como a gente consome, porque também essas questões da mídia também podem contribuir muito. Dicas: que tal limitar o número de horas por dia que gastamos com a TV e redes sociais? Redes sociais, pegue agora seu Instagram, vai lá ver quantas horas por dia você ficou ontem. E a gente tem ficado muito tempo realmente, mas outra estratégia ou arranjar formas de aprender com a TV e as redes sociais com conteúdos pertinentes para o cotidiano, porque isso também a gente encontra muito, né? A gente vai encontrar vários conteúdos que podem contribuir com o nosso aprendizado de diferentes formas, então a gente tem que filtrar isso tudo para a nossa dimensão mental ficar ok. Necessitamos preencher nosso tempo com conversas em família, literatura, cinema, leitura de obras clássicas. Tudo isso pode contribuir muito para exercitar a nossa mente. E vamos de atividades sobre isso. Tendo em vista a dimensão emocional, a dimensão mental, na verdade, escolha alguns livros que leu e alguns filmes ou séries que viu e liste coisas que aprendeu com eles. Podem ser lições de vida, novos vocabulários, novas maneiras de ver o mundo, entre outras. Então pensem aí na dimensão mental agora e escrevam, lembrem de coisas que vocês já aprenderam através desses conhecimentos, sendo de livros, de filmes ou outros. E daqui a pouquinho a gente volta.
Conseguiram listar coisinhas? Tenho certeza que sim, alguma coisa veio na sua mente imediatamente. É igual o meu exemplo aqui. Essa resposta é pessoal, mas vou dar um exemplo. Lendo o Crepúsculo, descobri que numa oração na qual 2 advérbios terminados em mente, podemos tornar o discurso mais conciso juntando o sufixo ao último deles, somente, como no trecho perdida e incondicionalmente apaixonada. Sendo assim, adquirir um novo conhecimento, contribuindo na dimensão mental. Então, com a leitura, ou no caso de Crepúsculo também tem o filme, a gente consegue aprender coisas sutis, assim, e que são bem bacanas, como esse exemplo. Quando a gente vai falar um trecho que repete ali, não precisa falar 2 vezes perdidamente e incondicionalmente. Para o discurso ficar mais conciso, a gente fala perdida e incondicionalmente, o mente só no último. Do nada, uma português gramática aqui, né? Mas só um exemplo de aprendizados que a gente pode ter, e tenho certeza que vocês também trouxeram várias listas. A gente podia dizer, por exemplo, assistindo a série Cara, Gente Branca, a gente aprende sobre um debate importante da questão racial nos Estados Unidos. No filme Cidade de Deus, a gente consegue ver aspectos da desigualdade social no Brasil. Então, tudo isso são coisas bem importantes e que a gente deve consumir e alimentar a nossa dimensão mental, certo? A última, a dimensão emocional, está vinculada ao social, pois nossa vida emocional é principalmente, mas não exclusivamente, desenvolvida no relacionamento com os outros e através dele se manifesta. Renovar a dimensão social e emocional não exige tanto tempo. Podemos conseguir isso dentro das nossas interações normais, cotidianas com as pessoas. Então, a dimensão emocional é super importante, é um tema de uma próxima aula, inclusive, falar mais sobre essa dimensão emocional, e ela está diretamente relacionada ao social aqui, porque a nossa emoção está muito relacionada às outras pessoas, né? O que a gente sente de amor, tristeza, frustração, tudo isso, raiva. E para a gente cuidar dessa dimensão emocional, a gente não precisa tanto tempo, a gente precisa tentar gerenciar melhor ela ali nessas relações, certo? Vamos de um poeminha aqui para finalizar. Viagem no autoconhecimento. Autoconhecimento, viagem no interior, desvendando caminhos ocultos ao seu favor. Dos potenciais guardados é algo transformador. É uma viagem profunda quando se permite entrar, é olhar para si, experiências vivenciar, perceber o ser incrível e a cada dia melhorar. Há alguns lugares difíceis de revisitar, mas são fundamentais. O primeiro passo tem que dar. Colher disso o aprendizado, isso te fortalecerá. Conhecer outros lugares, ver novas paisagens, olhar para dentro, alcançar voo de coragem, sair da zona de conforto, ver novos ares. Agora é o início de uma nova jornada, ser um humano melhor no decorrer da estrada. Essa é uma viagem para ser revisitada. Um poema de Daiane Arruda. Então a gente tem aqui uma ideia de como viajar para dentro de nós, desse nosso autoconhecimento. Se cuidando melhor, a gente vai se conhecer melhor e ter um maior cuidado com a gente mesmos. E vamos para uma última questão para finalizar. Vamos fazer uma rúbrica sobre as dimensões do autoconhecimento. Rúbrica é uma avaliação de sua própria performance. Nessa atividade, você irá escrever como o seu autoconhecimento se encontra e o que você gostaria de fazer para aprimorá-lo. Realize uma autorreflexão sincera sobre as dimensões físicas, mentais e emocionais. Então agora, vocês vão dar notas aí para como estão essas suas dimensões. Como é que está a dimensão física de 0 a 10? Justifica por que está essa nota e o que fazer para melhorar. Mesma coisa com a mental e emocional. Então, um tempinho para suas rúbricas aí.
Nota 10 para todo mundo, em todas as áreas da vida? Espero que sim. Não, a gente está sempre precisando melhorar, né, também. E então, espero que vocês tenham conseguido fazer essa rúbrica, resposta pessoal, né, pensando nas dicas dessa aula, como anda cada dimensão, o que a gente pode fazer para melhorar. Retomando, gente, nessa aula nós entendemos as dimensões do autocuidado, com ênfase aos aspectos físicos, mentais e emocionais. Espero que a partir disso vocês tomem mais cuidado com essas dimensões, com vocês mesmos, se cuidem e fiquem bem.